Mãos na massa. Vamos produzir um audiovisual? Primeiramente, é necessário que você, professor e professora de História, saibam que as dificuldades de lidar com as ferramentas tecnológicas assustam, mas é apenas no início. É preciso se permitir a aprender novas formas de ensinar e trabalhar o ensino humilde em que todos e todas aprendem e ensinam. O professor e professora e o aluno e a aluna. Portanto, não precisa ter medo do aluno saber mais que você. Todos aprenderão juntos. Esse é o princípio de uma educação que humaniza. Vamos começar? Primeiro passo. As aulas precisam de trabalho em equipe e envolvimento dos alunos e dos professores. Essa aprendizagem já de saída colabora para o desenvolvimento do sentimento de autonomia, responsabilidade e reconhecimento do aluno e da aluna. Segundo passo. Quando surge a ideia de fazer um documentário, normalmente aparece alguma dificuldade. Por exemplo, a escola não disponibilizar material para a realização do projeto. É verdade. Então, qual é a solução? Usar os recursos que se tem em casa. Hoje, com as criações tecnológicas, é possível fazer um documentário utilizando apenas câmeras de celulares. Fácil, não é mesmo? Quais materiais seus alunos têm disponíveis? Dica importante! Quando se utiliza câmera simples para captação audiovisual, o áudio pode ficar comprometido devido à qualidade das câmeras. A solução é sempre gravar com duas, uma responsável pelo áudio, portanto deve ficar mais próxima do entrevistado, e a segunda fica responsável pela captação de imagem. Ou, outra possibilidade é gravar em lugares silenciosos e sempre evitar locais abertos em que o vento, inclusive, pode se tornar um problema na gravação. Mas, lembre-se, a imagem de fundo também é algo que comunica. Por isso, escolha cenários que contribuam para a informação. Painéis coloridos são uma boa alternativa. Evite paredes brancas. Terceiro passo. Qual a temática que você gostaria de trabalhar? História da comunidade, alguma coisa que envolva a terra, questões da fome no mundo, os recursos hídricos. Após a temática escolhida, você pode passar para o roteiro. Dica muito importante: quando for elaborar um documentário em que adolescentes menores de idade aparecerem ou participarem das gravações, inclusive gravando com o próprio celular, você, professor, deve elaborar a autorização do termo de uso de imagem. É um termo simples que autoriza a utilização dessa imagem no documentário. Portanto, entregue os bilhetes com autorização do uso de imagem para os pais. Se imagine contando uma história e a cada fato narrado, uma imagem representando o que está sendo dito. Conseguiu imaginar? Pois bem, o roteiro é a narração de uma história, mais as imagens que contemplam essa narrativa. Tudo esquematizado por palavras. A produção audiovisual é, antes de qualquer coisa, uma possibilidade de contar histórias. E toda a história parte de uma narração. A sequência de imagens a serem produzidas e esquematizadas por meio de palavras é o famoso roteiro. Assim como uma receita de bolo, em que alguns ingredientes podem ser substituídos ou acrescentados, o roteiro também pode ser modificado no decorrer das gravações. O roteiro estabelece as imagens que podem ilustrar as entrevistas. Por exemplo, vamos entrevistar o seu João, que é borracheiro. Qual a imagem que não pode faltar? A do seu João trabalhando com os pneus. Mas é possível elaborar outras imagens. Fazer seu João sentar no espaço onde trabalha e ter os pneus de fundo. Colocar seu João olhando a borracharia do lado de fora. Todas essas sugestões de imagens estarão escritas no roteiro. No entanto, no momento da entrevista, outras ideias podem surgir a partir da conversa. Dica importante: ótimas ideias e imagens surgem a partir da sensação com o entrevistado. Portanto,
Vá de alma e coração aberto para a entrevista, sem preconceitos estabelecidos. Se permita mergulhar no universo da fonte que está contando a sua história. O roteiro acaba se tornando um passo a passo. É um guia para orientar as filmagens. Quem serão as fontes? Quais as imagens que devem entrar? Quais são as trocas de cena? Tudo está no roteiro. Após criado o roteiro, o próximo passo é organizar em um formato de fácil compreensão. Os cineastas elaboram o storyboard, que nada mais é que o filme contado em quadros, semelhante às histórias em quadrinhos. Storyboard é uma visualização das sequências das cenas, desenhadas quadro a quadro, que depois serão filmadas. Quarto passo. Chegou a hora de conhecer os enquadramentos e ângulos. O enquadramento é o olhar sobre aquilo que está sendo fotografado ou filmado, a imagem enquadrada na tela que os espectadores visualizarão. É uma escolha do fotógrafo ou do cinegrafista sobre o que será filmado e o que não será. Deve estar se perguntando como vai ensinar isso para o aluno ou para a aluna. Aí vai uma dica importante. Para facilitar a compreensão e tornar a aula bem dinâmica, explique os planos e ângulos a seguir de uma maneira didática e divertida. Pegue a tampa de uma caixa de sapato e recorte dentro, como se fosse fazer um porta-retrato. Você terá um retângulo apenas com bordas sem preenchimento interno. Muito bem, esse retângulo é como se fosse o enquadramento. O modo como você o posiciona define o enquadramento e o ângulo escolhido para estar nas filmagens. Agora você sabe uma forma didática para ensinar os enquadramentos. Ok, vamos conhecê-los? Plano geral. É o enquadramento amplo que mostra todo o local sem dar destaque a detalhes em especial, utilizado para dar a noção de espaço. Plano americano. É a imagem que enquadra na altura dos joelhos do personagem, ou seja, dos joelhos para cima. Plano médio. Esse enquadramento também é conhecido como plano de cintura. Isso porque o recorte do personagem é da cintura para cima. Nesse caso, o foco total está no personagem. Primeiro plano. Normalmente é utilizado para enfocar diálogos entre os personagens. É o enquadramento que recorta a imagem dos ombros para cima, como a fotografia 3x4. Também é muito utilizado em entrevistas. Primeiríssimo plano é o enquadramento mais fechado e que elimina praticamente todo o espaço ao redor. A imagem recorta o personagem do queixo para cima. Esse plano traz uma sensação de intimidade com a fonte que está sendo entrevistada e também para o espectador. As reportagens de televisão e documentários utilizam muito as trocas de planos, pois as mudanças de enquadramento do plano médio para o primeiro plano ou para o primeiríssimo plano traz dinamismo para a entrevista. Isso contribui para despertar o interesse e a atenção do espectador e criar a fidelidade para que esse continue assistindo o material. Plano de detalhe. Esse enquadramento é o mais fechado e que destaca o detalhe na cena. É utilizado para enriquecer o elemento ou uma informação importante da imagem capturada. Todo enquadramento escolhido é responsável por algum significado. Sempre há um porquê de mostrar um elemento e não um outro, de dar a dimensão do espaço e não de um detalhe. Essa escolha contribui para a autonomia do aluno e da aluna de poder optar o que é importante em uma cena filmada e ter a noção do seu significado. A câmera pode ficar em posições distintas. Vamos conhecer as principais. Altura normal é a posição mais utilizada. Está na altura dos olhos. Dica importante: em uma entrevista, normalmente a fonte fica na mesma posição que o entrevistador. Por exemplo, se a fonte está sentada, o repórter e o cinegrafista também estão. Isso ocorre para que não haja um ângulo que demonstre alguma interpretação. Essa posição cria uma relação de proximidade com o espectador que também se encontra na mesma posição. Plongé. Já o ângulo plongé, que significa em português mergulho,
Trata-se do posicionamento da câmera acima e o objeto filmado abaixo. Essa imagem significa que os elementos sendo filmados são vistos de cima para baixo, possibilitando a interpretação de inferioridade daquele que está sendo filmado. Contra-plongé é o oposto do plongé. A câmera capta a imagem de baixo para cima, criando inconscientemente um efeito psicológico de uma sensação de superioridade sobre o assunto filmado. Esse ângulo é muito utilizado para denotar a relação de poder de quem está sendo filmado, relação de força. Também é possível dar movimento no momento da filmagem. Vamos conhecer traveling. Esse movimento aproxima ou afasta a câmera do objeto que está sendo filmado, acompanhando ao mesmo tempo o assunto focado, ou seja, a câmera é deslocada para trás ou para frente, sem perder o foco do assunto, objeto filmado. Zoom in, zoom out. Este é o movimento que aproxima e afasta a câmera do objeto filmado, movimentando apenas a lente da câmera. Zoom in, aproxima. Zoom out, afasta. Dica importante: normalmente as câmeras utilizadas para realizar documentários são câmeras de celulares. Portanto, esse movimento pode ser substituído pelo traveling, que dá essa mesma noção de movimento, sem utilizar a função da lente da câmera. Isso porque as imagens de câmeras de celulares perdem qualidade quando utilizado o zoom. Depois de aprender os enquadramentos, ângulos e movimentos, é hora de ir a campo com a equipe para filmar. Essa é a parte mais importante em que o coletivo é colocado em prática. Para que um documentário seja produzido, é preciso da colaboração de todos, e a divisão de tarefas é fundamental. Esse exercício desenvolve a participação da responsabilidade em cada aluno envolvido, incentivando assim o sentimento de reconhecimento, autoestima e identidade. Vamos conhecer a metodologia. A metodologia utilizada na produção de um documentário pode ser inspirada no trabalho de uma equipe de reportagem de televisão. É essa que vamos ensinar a você. A equipe é formada em produtor ou produtora, direção, cinegrafista e repórter. Vamos conhecer cada um? Produtor ou produtora. Pensa nas fontes e marca as entrevistas. Investiga qual a melhor história a ser contada, as possibilidades de gravação, as datas, os horários, o local, o cenário possível. Direção. A pessoa responsável por dirigir a equipe resolve os problemas com as gravações. Organiza também o momento do início da filmagem. Cinegrafista. Nessa tarefa, cada aluno pode receber qual plano, ângulo ou movimento que vai ficar responsável nas filmagens. No momento da divisão, 2 ficam responsáveis por fazer a câmera principal. São 2 formas que a câmera principal assume. Câmera responsável pelo áudio fica muito próximo ao entrevistado, e a câmera fixa da imagem fica posicionada de frente para o entrevistado, permanecendo no mesmo enquadramento e ângulo já estipulado pela direção. Os outros alunos e alunas podem ficar com a tarefa do contraplano, isto é, a câmera oposta à principal. A divisão sobre qual plano, ou ângulo ou movimento é definido coletivamente com toda a equipe de produção do documentário. No momento da gravação, a direção organiza para que todas as câmeras sejam ligadas ao mesmo tempo. Contar até 3 e bater uma palma facilita nessa hora. Essa técnica facilita inclusive no momento da edição. O repórter. Quem entrevista. Todas as perguntas podem ser elaboradas e já definidas no roteiro. Antes de ir a campo para filmar o documentário, é bom fazer exercícios de troca de enquadramentos e ângulos com os alunos no pátio da escola. Isso serve para exercitar tudo o que eles aprenderam. Os alunos e as alunas passarem por todas as tarefas contribui para o sentimento de alteridade, pois o indivíduo
consegue se colocar no lugar do outro. Isso porque ele já passou pela mesma experiência. Material gravado. Chegou o momento de editar. A edição é o processo de escolha de imagens, a montagem das cenas, a inserção de trilhas sonoras e edição de sons, legendas, efeitos especiais. A etapa pode ser realizada por programas fáceis de edição e disponíveis nos computadores da escola, como o Movie Maker. Mas existem muitos outros programas de edição. Com o avanço tecnológico, hoje é possível editar filmes a partir de vídeos explicativos, os famosos tutoriais. Eles servem para qualquer programa de edição e estão disponíveis na internet. Agora é só trabalhar a criatividade e fazer um belo trabalho. Bom trabalho!